que está registrado em Ruth, fala a respeito de Elimeleque e Noemi, que eram judeus, e por causa de uma grande fome, foram peregrinar pelas terras de Moabe. E, lógico, foram 2 filhos. Então, nós temos no verso de número 1, um homem de Belém de Judá, que saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos, tá bom? O nome do homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, então, Noemi, e os 2 filhos aí que com eles foram. Muito bem. Esses 2 casaram-se lá em Moabe com Orfa e também Ruth, e ficaram nessa região durante 10 anos. E os 2 filhos morreram, verso de número 5, Malom e Quilion, ambos morreram, ou seja, as 2 mulheres moabitas ficaram viúvas. Quando eles souberam, a família então tem conhecimento de que a fome lá em Judá havia passado, em Israel havia passado, eles resolvem então retornar para a terra. E Noemi então aconselha as 2 noras, Orfa e Ruth, a voltarem para a família delas e lá constituir uma nova família, né? Se casarem novamente e então constituir essa nova família. Muito bem. Acontece que Orfa, ela retorna, tá certo? Ela retorna para a família e vai fazer conforme a sua sogra havia orientado. Já Ruth não. Ruth se apegou a Noemi e se apegou tanto a ela que não quis saber de voltar para os moabitas. Isso está a partir do verso de número 16, e Ruth vai dizer para Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, no caso Noemi, deixou de falar nisso e voltaram então para Israel. Meus queridos irmãos, a lição principal aqui se trata a respeito desta fidelidade. Fidelidade a quem? Essa mulher moabita, a fidelidade primeira à família, a Noemi, com quem ela se apegou demais, com a sogra, né? Então, pelo visto aí, a sogra não é de todo mal. Então, aí foi um apego grande e ela resolve não deixar. Embora ela tivesse a oportunidade de ficar no meio do seu povo, estava viúva e não haveria problema nenhum em constituir uma nova família, mas esse não era o desejo dela. O que nós temos, irmãos, aqui é que esta mulher, ela foi impactada pela graça de Deus. Esta é a pura realidade. Não era israelita, não era judia, mas o Senhor, ele, de alguma forma, agiu no coração desta mulher chamada Ruth. Deus agiu, Deus trabalhou. E nós temos aqui os 2, como sempre na Bíblia, sempre 2 exemplos, enquanto que Orfa não quis saber, volta lá para suas coisas, vai dar continuidade na vida, não tem problema nenhum, ela estava livre para constituir outro casamento. Agora, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, meus irmãos, esta vida aqui se torna diferente.
o caminho é diferente, tá bom? O destino que eu falo, é a caminhada, é a jornada, é diferente. Foi redirecionada agora por um propósito de Deus, de uma forma maravilhosa. Quando eles retornam, então, para a terra de Judá, para Belém, e ali então nós temos, depois vocês leiam com calma essa história, e aí tinha a terra que pertencia a Elimeleque, e também que os seus filhos iam administrar, e os seus filhos iam dar continuidade ao nome de Elimeleque. Porém, agora, Noemi está desamparada, pois ela não tem um filho, e tudo aquilo que fora pertencente a ela, ela realmente, definitivamente vai perder, tá bom? Vai perder, porque ela não tem ali um filho homem para resgatar a sua propriedade, tampouco dar continuidade ao nome do seu falecido marido. Nesse caso aqui, agora, como Ruth a nora, retorna com ela, nós vamos ter que agora apresentar a vocês o remidor. Entra a figura daquele que é o remidor, ou seja, daquele que deveria ter o compromisso de resgatar para Noemi aquelas propriedades antigamente perdidas. Só que, para tal, teria que se casar com uma moabita, tá certo? Com agora a nora da Noemi. E então aparece aqui na história Boaz, que era um homem rico e que era da linhagem deles e que poderia fazer tal coisa. Ocorre que existia um primeiro, existia a hierarquia que deveria ser respeitada. E aqui no caso, então, foi chamado o primeiro para que, então, viesse manifestar o seu desejo de resgatar, então, o nome de Elimeleque. E diante do juiz, na porta da cidade, que era o lugar, naquela ocasião, onde que se resolviam as questões, 10 anciãos estavam ali presentes para testemunhar. E então Boaz chamou aquele que era o primeiro chamado remidor, para então proceder dessa forma com aquele que havia morrido e com a viúva agora, tá certo? Então, no verso de número 7 do capítulo de número 4 de Ruth, havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor, o primeiro na escala, na hierarquia, a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato e deu então para Boaz. E essa era uma forma então de que ele estava abrindo mão daquele da sua obrigação e transmitindo a obrigação para então Boaz. E Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel, como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Olha a palavra
que foi lançado pelos anciãos e por todas aquelas testemunhas ali presentes. Então, naquela atitude, enquanto que o primeiro, ele rejeita. E por que que ele rejeita? Ora, se ele procedesse, ele depois teria que devolver toda aquela propriedade para o filho que viesse a nascer, porque o propósito era esse, era casar-se com, então, aquela mulher chamada Ruth, para que essa viesse ter um filho homem, tá certo? E viesse essa propriedade que esse remidor agora adquiriu, comprou, transferisse para o filho dessa mulher. E o primeiro não aceitou porque haveria perda para ele e até um risco da sua própria as coisas, né, da sua propriedade também ser transferida. Então ele não aceitou. Acontece que Boaz, então, pensando aí na situação de Noemi, aí ele vai cumprir com a sua obrigação. Irmãos, existia muita coisa na lei em que as pessoas faziam apenas por obrigação, apenas para cumprir uma parte legal. E quando se faz dessa forma, não se usufrui das bênçãos contidas nela. Você fez apenas por obrigação. Às vezes até parece aquele mancebo rico quando chega para Jesus e pergunta a Jesus a respeito da vida eterna. Como herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. E ele disse, eu desde a minha meninice, eu guardo os mandamentos. Então ainda pergunta para Jesus quais eram, e Jesus resume os mandamentos em 2, e ele dá a certeza que ele guardava, que ele observava, e Jesus olha para ele, então ainda está faltando uma coisa para ti. Vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres, e então vem e siga-me. E naquele momento ele abaixou a sua cabeça e não aceitou esta proposta. Ou seja, tudo da lei que ele cumpria era apenas uma parte legal, era apenas a obrigação. Ele não entendia a essência, ele não tinha um entendimento do espiritual, do significado espiritual daquilo que ele estava realizando. Então não funcionou. Assim como a lei serve de tropeço para muitos. Por que serviu? Porque ele não entendeu o propósito da lei. A lei, conforme diz Paulo, é um aio que nos conduziu até Cristo. E quando se cumpria a lei, era para se enxergar o final daquilo, onde terminaria aquilo, e enxergar a bênção de Deus no final do cumprimento da lei, não simplesmente algo religioso. E eu vou fazer uma aplicação para nós agora, irmãos. Quantas vezes nós encontramos pessoas que querem cumprir novamente com rituais, querem viver uma vida diante de Deus de apenas uma aparência, uma parte religiosa, e por isso não recebem, não usufruem das bênçãos de Deus que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, já disposto. Por quê? Enxergam só a parte material de algo que vai realizar, não enxergam o final, que é o espiritual. Então esse primeiro remidor aqui, ele não aceita. E isso aqui não é um pecado, presta atenção, não é que ele estava cometendo pecado, ele apenas estava abrindo mão de algo que ele não estava enxergando lá na frente. Ele só estava enxergando o momento presente de que ele estaria comprando alguma coisa e depois ele teria que devolver. E ele não aceitou aquilo e não quis. Não tem pecado, não tem problema, não cumpra. E ele fez o certo, tirando seus sapatos, passa a obrigação para o próximo. Já Boaz, ele quis fazer dessa forma.
Ele quis então ser este abençoador de quem? Abençoando uma viúva desamparada. E quando se procede dessa forma, isso foi agradável diante dos olhos de Deus. E olha a palavra de bênção que ele vai receber, não somente ele, mas toda esta família que aqui nós temos, a palavra daqueles homens para ele, e que agora o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Esse homem era um homem rico em propriedades, tinha muitos bens. Esse nome aqui de que fala, afamado em Belém, e essa prosperidade que é lançada sobre a vida desse homem, irmãos, agora é a bênção espiritual. Nós precisamos entender os princípios do reino de Deus, para que nós possamos usufruir das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Cuidado, ficar preso naquilo que é aparente. Cuidado, ficar preso naquilo que é somente o presente. E você não enxergar aquilo que está lá na frente. Isso só é possível para aquele que tem fé. Essa mulher é uma mulher moabita. Ela não fazia parte do povo de Israel. Mas agora, ela não somente faz parte do povo de Israel, como também tem a bênção de Israel sobre a sua vida. Uma bênção material? Não, a bênção espiritual. Ela sim está casada com uma pessoa de grande poder aquisitivo, mas não é isto o mais importante para essas pessoas. O mais importante é receber a bênção espiritual, é receber a graça e o favor de Deus. E vocês sabem muito bem o que aconteceu com a geração após ela. Nós podemos ver lá no verso de número 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. E Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas, pois, são as gerações, e segue-se aí. Irmãos, esta mulher agora, ela entra na genealogia de Jesus. Olha onde vai parar essa bênção desta família que entra agora na genealogia de Jesus. Ou seja, era uma moabita, estava desamparada, mas foi resgatada. E tudo aquilo que havia perdido no passado, agora foi resgatado. E aí, irmãos, eu vou terminar com a aplicação disso para o mundo espiritual. Qual era a nossa situação no passado? Nós também, a exemplo disso aqui, do resgate, da remissão, nós fomos alcançados. Por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele o remidor, ele é aquele que nos resgatou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Estávamos perdidos e fomos achados, fomos recuperados por quem? Por Jesus Cristo. Jesus estendeu as suas mãos e nos trouxe e nos fez entrar agora em sua linhagem. Nós agora somos filhos, herdeiros da promessa, como disse Paulo. Nós somos co-herdeiros da promessa. Jesus o herdeiro e nós co-herdeiro, ou seja, herdeiro com Jesus. Do quê? De coisas terrenas? Não, nós temos coisas muito maiores. Nós temos as bênçãos de Abraão sobre as nossas vidas, as bênçãos espirituais de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos resgatados. Aqui no caso, o contrato foi um par de sapatos, mas você foi comprado por isso? Não, por coisa muito mais excelente. Não foi por ouro, não foi com prata.
que nós fomos resgatados, segundo o que Pedro escreve. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Um alto preço foi pago para que nós fôssemos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Jesus fez, irmãos, a sua parte de remidor da nossa alma. Jesus nos resgatou. Esta é a principal lição. É muito mais do que história, é muito mais do que narrativa. Irmãos, é a graça de Deus se manifestando, é a misericórdia de Deus alcançando, assim como alcançou essa mulher. E veja, tudo isso aconteceu no momento de desgraça em Judá, que estava passando por uma terrível fome. E Noemi e o seu esposo têm que sair para uma terra estranha, ir lá para Moabe com seus 2 filhos. E lá a situação ainda piora, pois morrem os 3 lá. Os 3 homens morrem. Olha a situação dessa mulher chamada Noemi. Mas pode ter sido desamparada pelos homens por uma situação material, financeira, por uma surpresa da caminhada na terra, mas nunca desamparada por Deus, nunca esquecida por Deus, e é isso que vale. Nós nunca seremos esquecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Você tem valor para Deus. Tente, se esforce para entender o processo de Deus na tua vida. No primeiro momento pode estar complicado, pode estar difícil, mas Deus não vai te desamparar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai se esquecer de você. Vai chegar o momento oportuno em que Deus vai derramar as suas bênçãos de forma, abundante sobre as vidas de cada um de vocês. Mas entenda a essência da palavra de Deus. Procure entender, pelo Espírito Santo do Senhor, ser conduzido e compreender as mensagens que Deus tem trazido para os nossos corações. Amém? Deixo aqui essa meditação para vocês.